Henrique, vamos falar de Cruzeiro agora. Amanhã completa um mês de Vanderlei Luxemburgo nessa nova passagem dele do Cruzeiro. A terceira, o que dá pra melhorar e o que já melhorou? Um mês de trabalho, o Cruzeiro tem resultado, ele não perdeu ainda, mas acho que tem coisa pra melhorar. A gente trouxe aqui algumas dessas coisas, ó. Criação de jogadas e encontrar um ataque titular. Ele tem revezado muitos jogadores de frente, 10 já foram utilizados entre titulares, reservas, e ele ainda não tem uma formação clara entre os titulares. O Moreno cresceu com ele, né? O Moreno cresceu, a gente separou aqui como uma das coisas que melhoraram já desde a chegada do Luxemburgo. Vamos ver o que já evoluiu. A defesa, 3 jogos sem tomar gol. Ele tomou gol nos 3 primeiros jogos, mas nos 3 jogos seguintes, sem tomar gol, parou de tomar gol bobo. Acho que a defesa do Cruzeiro melhorou. E o Marcelo Moreno, como você citou, acho que tem crescido de produção, vive o melhor momento dele desde que voltou pro Cruzeiro. O trabalho do Luxa tá ganhando corpo, tá ficando cada vez mais consistente, Maurício. Pois é, você falou de ganhar corpo e é justamente isso, porque a Raposa lá esteve magrinha, deu uma encorpada, fortaleceu. Terça-feira o jogo é contra o Goiás, em Goiânia, pela Série B. Será que o torcedor vai ver um Cruzeiro ainda mais forte? Vibra muito Vanderlei Luxemburgo. Em 30 dias de trabalho, um crescimento surpreendente. O time tá pegando corpo. A defesa, que era a mais vazada da Série B, já não leva gol há 3 jogos. E o ataque, com o Vanderlei Luxemburgo, só não balançou a rede no último domingo contra o CRB. O treinador quer que o time continue pegando corpo e quer jogadores mais encorpados também. Ninguém conhecia o Dudu, né? E tem treinado muito bem. É um jogador que precisa de encorpar, ele é muito filé de borboleta, muito magrinho, né? Precisa de ganhar uns 3 quilos, como o Adriano também tem que ganhar uns 3 quilos de massa muscular. Ideia fixa nesses 3 ou 4 quilos. Foi assim com a Arrascaeta lá em 2015. Nós estamos trabalhando também com o fisiologista, com o nutricionista e com o Melo, o preparador físico, para que ele ganhe massa muscular. Acho que a gente consegue colocar nele uns 3, 4 quilos de massa muscular. No atual elenco do Cruzeiro, massa muscular pode ser critério de desempate. Os jogos pegados da Série B exigem isso. Não é um jogo totalmente técnico, é um jogo de força, de disputa, né? de agressividade. Então nós temos que equiparar nisso aí. Em Maceió, Luxemburgo precisava escolher um substituto para Marcelo Moreno. É um jogo de mais força. A defesa do CRB é fisicamente muito forte. E é melhor para o Thiago fisicamente do que o Rafael Sobis, pelo menos nesse início de jogo. O Thiago também é um jogador de 19 anos com uma força física impressionante e com habilidade. Deu rebote, olha a chance! Gol! Tinha acabado de entrar no jogo no lugar do Moreno. Thiago faz a festa cruzeirense. Só que de nada adianta crescer os músculos se a cabeça não acompanhar a evolução. Veja Matheus Pereira. Melhorou a lataria e tá muito melhor das ideias. Amadureci demais, fiquei 5 anos morando na Toquinha, sozinho, longe da família. E nesse 1 ano que eu tô no profissional, venho aprendendo bastante também, amadurecendo com o tempo aí, com os mais experientes. O mais experiente de todos, um especialista em crescimento. O time tá pegando corpo. E para continuar pegando o corpo, o Cruzeiro voltou ontem aos treinamentos depois de 2 dias de folga. Muito trabalho e olha só, uma visita ilustre. Dirceu Lopes, é muito bonitinho, é muito fofinho o Dirceu, né? Príncipe, ídolo cruzeirense, bateu um papo com o Luxa, com o Fábio, você viu ali. Jogava muito o Dirceu Lopes, é uma baita inspiração para os jogadores do Cruzeiro. Marcinho deve ter aprendido bastante aí. Vamos falar do Cruzeiro aqui no Super FC, primeira edição. Chegando você, Arthur Moraes, um abraço, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Pedrão? Tudo bem, e você, Arthur? Pois é, rapaz, vou ficar melhor ainda a partir de terça-feira, desse jogo com o Goiás, onde o Cruzeiro espera fazer bonito, né? A cada rodada não resta outra alternativa ao time que não seja desbancar os adversários fora de casa. Depois o Cruzeiro terá em sequência 2 jogos também, vai encarar Ponte Preta e Operário do Paraná, lá na Arena do Jacaré. Esteve perto até de superar esse CRB que vem tendo uma campanha realmente surpreendente, e com o Goiás a coisa não é diferente. E o Cruzeiro segue a sua preparação. Ainda ontem a reapresentação lá na Toca da Raposa, os trabalhos prosseguindo nesta quinta-feira. Já teve atividades pela manhã
e esta tarde também o elenco em ação, ou seja, trabalhos em 2 períodos. Semana praticamente cheia, apesar dos 2 dias de folga. E como o próximo jogo só será, repito, na próxima terça-feira, Luxemburgo à vontade para adoçar os trabalhos e até dedicar aí uma atenção toda especial para com o Thiago, que é um jogador que ele vê muito potencial, que foi importante na vitória sobre o Náutico fazendo gol, e de lá pra cá ele também, Luxemburgo, dosou a coisa, né? O Thiago não figurando como titular e reaparecendo, se não foi titular contra o Confiança, reapareceu diante do CRB como o substituto do Marcelo Moreno. E essa tendência, viu, Lélio Gustavo, com o Moreno a serviço da seleção boliviana, que o Thiago tenha essa sequência com o Luxemburgo, que vem recuperando jovens valores, né? E a gente pode citar o principal, Adriano, o próprio Thiago. E aí a gente vê de banco o Claudinho, tá faltando agora o Marcinho reaparecer e mostrar também o seu potencial. Tudo bem, seu Lélio? Beleza, Arthur, um forte abraço. E você se esqueceu aí do Matheus Pereira, que voltou a ser o titular da lateral esquerda, né? Uma recuperação também, ou como diria no filme, né? Tropa de Elite, um fechamento nosso, do Vanderlei Luxemburgo. Mas, brincadeiras à parte, Arthur, o Cruzeiro, ele vai entrar sabendo dos resultados, ou da maioria deles, da rodada, né? Inclusive do pessoal da parte de baixo da tabela e principalmente ali do Botafogo, que terá pela frente no sábado o Clube do Remo. Eu falo do Botafogo porque hoje ele é o 4º colocado com 35 pontos e o Goiás é o 3º colocado com 38. Então é um jogo complicado, mas a notícia boa é que o gramado do estádio da Serrinha é excelente, é um piso realmente muito bem cuidado e o Cruzeiro poderá colocar em prática o seu melhor futebol, ao contrário do que aconteceu naquele campo alagado do estádio Rei Pelé. E o Thiago é o seguinte, ele é um jogador forte, ele tem o biotipo de um centroavante nato, ele ainda assim consegue sair da grande área, preparar jogadas. Agora, eu acho que faltava muito ao Thiago confiança. E no final de semana, até o Luxemburgo respondendo a uma pergunta de um companheiro nosso, ele falou: o que falta pro Thiago? Faltou hoje, foi o camarada colocar a bola preparada para ele finalizar. Então, é um jogador que hoje e tem total confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vai ser o titular com certeza, Arthur. Disse tudo, comentarista Lélio Gustavo. E na reapresentação dos jogadores, teve Pedro Lourenço na Toca da Raposa, está animado. O mecenas do clube, né? Tem comparecido aí aos treinamentos na Toca da Raposa, foi assim na semana passada e ontem também esteve assim, como a presença ilustre deste eterno camisa 10 inesquecível, Dirceu Lopes, o príncipe da bola. E aí ele falou da felicidade de visitar os jogadores na Toca e o encontro com o goleiro Fábio, a quem ele fez muitos elogios. Sempre um motivo de emoção, mesmo porque eu nasci cruzeirense, desde criança fui cruzeirense, então motivo de muita alegria poder estar aqui novamente. Uma das coisas que eu mais admiro do ser humano é a humildade, né? Eu acho que o ídolo ele tem muita responsabilidade no sentido assim de poder dar bons exemplos, principalmente para a juventude, né? E o Fábio é esse. O Fábio, além de dispensa comentário como jogador de futebol, mas o ser humano realmente que eu tenho uma admiração muito grande. O príncipe da bola também falou sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo, com quem pôde conversar antes do treinamento do time estrelado. Falar sobre o Vanderlei, né, como ele disse, é uma pessoa, um treinador que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, admiração, né, porque jogou na minha época e é interessante que o respeito que existia, né? Tô cheio de marca, de cicatriz, não sei o que, mas não tem nenhuma dele. Então, tenho o maior carinho toda a vida acompanhando a carreira dele como treinador, né? E fico muito feliz de revê-lo e espero que tenha tudo certinho, que eu possa estar aprendendo junto com ele, né? Vanderlei Luxemburgo, como não poderia ser diferente,
retribuiu os elogios falando sobre o ídolo Dirceu. Ídolo do Cruzeiro e ídolo do Brasil, né? Só que na época que ele jogava, né? Ele tinha uma porção de competidores que também jogavam bastante. Mas era um jogador fenomenal. Jogamos juntos, uma seleção carioca, jogamos contra, amizade boa, sempre que eu venho no Cruzeiro, eu achei que ele vai aparecer aqui porque a amizade é sólida. E foi um dos grandes jogadores de futebol brasileiro, um dos melhores que eu vi jogar. E para mim é um prazer muito grande estar aqui na Toca e receber a visita dele, né? É muito gostoso. O Cruzeiro precisa desse momento de ídolos, de referências, né? E ele é uma referência do Cruzeiro, então essa presença dele aqui, tá? E se Deus quiser ele vai continuar com a gente aqui também, trabalhando com a gente aqui, é importante. Essas coisas marcam os jogadores que estão surgindo hoje, não podem esquecer aqueles jogadores que construíram a história do clube. Isso é muito importante, eles saberem a história, perguntar para o jogador quem foi não sabe. O Dirceu não sei, o Dirceu quem foi jogador, mas o que ele fazia? Não, o jogador tem que saber o que ele representou para o clube, o que a equipe dele representou para o clube, o que construíram. Acho muito importante, isso é fundamental. Bacana, Vanderlei Luxemburgo. O Dirceu Lopes é meu ídolo e ídolo de toda a nação azul. O Dirceu poderia ser professor, ensinar o que é humildade, né? A ser humilde, hein, seu Lélio Gustavo? Porque para ensinar o camarada a jogar futebol é difícil, né, Arthur? Mas é verdade. o Dirceu Lopes é um dos craques, né, históricos do nosso futebol. E o Luxemburgo falou que jogamos juntos na seleção carioca, porque o Dirceu Lopes, para quem não sabe, jogou no Fluminense também, não é isso, Arthur? Jogou em final de carreira já, né? Esteve sim, o Rivelino ainda estava no Flu, né? Eu acho que sim, mas de qualquer maneira é uma presença sempre marcante, né? E o Dirceu Lopes é um ídolo eterno da nação azul 5 estrelas. Portanto, uma visita realmente importante no treinamento da quarta-feira da Toca da Raposa. Os destaques finais e começando pelo Cruzeiro, 1h52 aqui no Super FC, primeira edição. Primeiro, antes de chamar o Arthur Moraes, né, que a gente está trazendo lá em otempo.com.br/superfc a informação de que mais cedo tivemos aqui no Café com Política, quadro do Super N primeira edição, com o Rodrigo Freitas, que hoje voltou das merecidas férias, e a Thalita Marinho, o Fábio Baquerete, o secretário estadual de saúde. E perguntado pelo Rodrigo sobre a situação do público nos estádios em outras cidades, como o Cruzeiro quer fazer em Sete Lagoas, ele respondeu, né? Grandes eventos a partir de 600 pessoas, só com os protocolos, e que a Secretaria de Estado está entendendo, de acordo com protocolos que viram, por exemplo, na Europa, de que as pessoas precisam estar com a segunda dose, né, em dia, para comparecerem a esses grandes eventos com mais de 600 pessoas. Gerou, claro, toda aquela dúvida, né, mas a gente trabalha nesse momento com o protocolo da cidade, o Estado, claro, recomenda, como ele falou, já que segue o Minas Consciente, a cidade de Sete Lagoas, mas no protocolo da cidade, no decreto que foi publicado no último dia 26 de agosto, ainda traz aquela informação de que para estar no estádio, os torcedores precisam do teste negativo para Covid-19. É claro que nos próximos dias, acontecendo o mesmo jogo na Arena do Jacaré, a gente vai esclarecer isso com mais detalhes. Diga lá, Arthur. Jogo para cinquentões, então? Por enquanto, para aqueles que já tomaram uma segunda dose, né? Pessoas com comorbidades, profissionais da área da saúde, né? Perfeito. Por aí. Pois é, mas é uma notícia importante. Olha, esse time treinou ontem na Toca da Raposa. Vinícius, Raul Cáceres, Léo Santos, Joseph e Felipe Augusto, Lucas Ventura, Marco Antônio, Claudinho e Marcinho, Dudu e Rafael Sobes. Eu tô destacando essa escalação, foi reserva contra reserva, porque a gente tá vendo aí, Raul Cáceres tá de volta. Lucas Ventura tá de volta, vai ter que lutar para recuperar a posição que hoje é do Adriano, que tá realmente com muita moral junto ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Ou seja, e do Flávio também. Como? Posição do Flávio também. O Flávio até tá suspenso, né? Vai ter que cumprir suspensão agora na próxima terça-feira, verdade. Perdendo espaço o Lucas Ventura, mas tem potencial e quem poderá
e está vendo isso agora nos treinamentos, finalmente, é o Vanderlei Luxemburgo. Digo finalmente porque ele retornou às atividades desde a semana passada, o Lucas Ventura. Treinamento ainda na tarde desta quinta-feira na Toca. Como dissemos anteriormente, trabalhos hoje em 2 períodos, Pedro Abelho.